Vou falar sobre os três aspectos da salvação. Os três aspectos da salvação, vamos fazer uma comparação com o triângulo. O triângulo, ele tem três lados. Esses três lados não podem ser separados. Tem que ser juntos e se faltar um lado, não tem mais a condição de ser triângulo. Então, nesse caso, os três aspectos da salvação, nós vamos ver hoje, nós vamos ver agora, sobre qual circunstância a salvação é completa. Vamos ler Tiago, capítulo 4, versos 7 a 10. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem, chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os colocará numa posição de honra. Nós sabemos que Jesus é o nosso Salvador. Nós o aceitamos porque Ele é misericordioso e a sua misericórdia é grande. A sua misericórdia é imensa. Sua misericórdia nos deu a salvação e por essas bênçãos que nós recebemos, nós lutamos e nós vencemos, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades que estão nas regiões celestiais. Essas potestades é quem atrapalha muitas vezes o crente ser salvo. Mas aqui nós vamos ver os aspectos da salvação que não é difícil para aqueles que têm boa vontade de ser salvo. Então vamos ver que são: primeiro, justificação; segundo, regeneração; e terceiro, santificação. A justificação vem após a redenção. Redenção é o pagamento de Jesus morrendo na cruz, derramando seu sangue para nos salvar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Na ressurreição de Jesus, nós temos a justificação. A justificação é a forma, ou seja, é a condição de chegarmos a Deus, porque Deus é justo. E sem a justificação nós não podemos chegar perto de Deus. Então, Jesus é a nossa justificação. A regeneração é o novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e não pode ser salvo. Porque o novo nascimento não é uma transformação, mas é uma nova vida, uma vida transformada, vivendo para Deus. A santificação é a graça. A graça, ela nos dá a condição de vivermos em santificação. E Jesus, antes de subir ao Pai, depois da ressurreição, enviou o Espírito Santo, porque foi uma promessa dele para os discípulos: eu vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos, mandarei o Espírito Santo. E assim foi cumprido no dia de Pentecostes. E até hoje nós desfrutamos desta bênção. Muitas vezes nós perdemos porque nós não sabemos nos achegar a Deus, não sabemos como agradar a Deus e não fazemos isso porque muitas vezes as circunstâncias da vida, ou seja, os prazeres e
o sistema de vida desagrada a Deus. Mas vamos ver aqui esses 3 aspectos que são muito importantes para a nossa vida cristã. O apóstolo aqui nos dá alguns exemplos de como aproximarmos de Deus. No versículo 7, ele diz: submeta-se a Deus. A submissão é mais do que uma obediência. A obediência, o crente obedece, a pessoa obedece, mas não se entrega totalmente. Obedece só aquilo que é mandado. Mas muitas vezes obedece e algumas circunstâncias e desobedece em outras. Mas para Deus nós temos que ter submissão, entregar-nos totalmente para Ele e vivermos conforme a vontade dEle, servindo a Ele, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque na submissão nós vamos viver uma vida perto de Deus, uma vida em comunhão com Deus. E essa vida em comunhão com Deus só pode ser certa, só pode ser complementada com a salvação. Então, nós temos que ter os 3 aspectos: justificação, regeneração e santificação. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, vamos obedecer e ser obediente. Ainda no versículo 7, diz: renda-se a Deus e Ele aceitará você do jeito que você é. E você será nascido, tendo um novo nascimento. Nesse novo nascimento que você tem, nós temos esse novo nascimento, nós não vamos herdar nada, não vamos transformar nada da nossa vida, mas vamos viver uma vida nova com Deus. Uma vida nova na obediência, uma vida nova na submissão, uma vida nova entregando-nos totalmente para Deus. E Jesus vai mandar na nossa vida, o Espírito Santo estará em nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, dizendo: Pai, Pai, tem misericórdia, Pai, abençoa, Pai, protege. Fala, resistir ao diabo. O diabo, ele tem raiva de nós, tem raiva dos crentes, tem raiva daqueles que aceitam Jesus. Uma certa ocasião, eu fui chamado para expulsar os demônios de uma moça que queria se matar, se suicidar. Eu cheguei na porta da casa, o diabo gritou: eu tenho ódio de ti. Eu disse: tu vais sair, demônio, em nome de Jesus tu vais sair. E expulsei em nome de Jesus. A moça começou a falar em línguas. O pai dela disse: foi batizado com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, mas aquela língua não soou bem para mim, porque o crente tem que ter dom de discernimento, discernir o que é bom e o que não é, o que é de Deus e o que não é, o que é aceitável para uma vida com Deus, o que não é. Então aquela língua não soou bem, não caiu bem na minha memória. Então eu orei em espírito: Senhor, se é o Senhor, me mostra, eu aceito se é o Senhor. Se não é, eu não aceito. E aquela moça começou a gritar de novo, manifestou o demônio nela. Então aí eu expulsei em nome de Jesus e ele saiu. E a moça hoje é uma serva de Deus, fiel, glorificando o nome do Senhor. Então, o apóstolo manda resistir o diabo na fé, e ele fugirá de vós.
A tentação é a arma que o demônio usa para tentar aqueles que são servos de Deus. Todos nós somos tentados. Jesus foi tentado, só que Jesus não caiu em tentação. Adão e Eva caíram em tentação. Por isso que nós pagamos o preço até hoje. Mas Jesus não caiu em tentação. Ele venceu. Quando ele foi tentado com fome, já há 40 dias de jejum, o diabo sabe quando é que a gente precisa, e ele sabe também as nossas pendências. Não porque ele lê o nosso pensamento, ele não lê, não sabe o que nós pensamos. Só quem sabe o que nós pensamos é Deus. O diabo não sabe porque ele não tem esse poder. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está no nosso coração e ele está na nossa vida e ele sabe os nossos pensamentos. Então, nós temos que ter o discernimento para poder saber o que é tentação e o que não é tentação. O que é da carne e os desejos da carne e o que não é do desejo de carne. Então, muitas vezes o diabo leva a culpa, mas a culpa é nossa mesmo, porque a carne também luta contra o espírito, luta contra nós mesmos. Muitas vezes nós temos vontade de servir a Deus, mas o desejo da carne fala mais alto. Mas aí é onde o crente tem que estar na presença de Deus, recebendo forças de Deus para poder vencer o diabo. Então, vence o diabo, seja forte, determinada minha irmã, determinado meu irmão, a dizer, eu sou servo de Deus. O diabo está derrotado no nome de Jesus. Então, não se deixe vencer, mas seja vitorioso. No versículo 8, diz, chegai-vos a Deus. Chegar a Deus é uma comunhão íntima com Deus. Essa comunhão íntima com Deus assegura poder de vencer o diabo. Essa comunhão íntima com Deus assegura o poder de saber o que é de Deus e o que não é. Essa comunhão íntima com Deus vai nos fazer servos de Deus fiéis. E essa comunhão íntima vai trazer alegria, porque na presença do Senhor, a fartura de alegria. Na presença do Senhor, nós podemos viver felizes, alegres e contentes. Pode o diabo nos acusar, pode o mundo nos acusar, pode quem quiser nos derrotar, mas quem está derrotado é o diabo, em nome de Jesus. Quem está derrotado é o pecado, em nome de Jesus, porque o pecado não prevalece na vida do cristão. Quem prevalece é o poder de Deus na nossa vida. Ainda no versículo 8, limpem as mãos. Limpe as mãos. Limpar as mãos é deixar aquela vida de concupiscência, vida de pecado, vida de pecado aparente, uma conduta aparente que leva muitas vezes as pessoas a se escandalizarem com a nossa vida, se escandalizarem com os nossos atos. Então, essa aparência tem que acabar, não pode ter aparência do mal, porque a aparência do mal nos traz pecado, a aparência do mal é pecado, e na aparência do mal muitas pessoas deixam Deus por nossa causa. Vamos limpar as mãos e viver uma conduta visível, que Deus se agrade e que possamos glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, porque Jesus, quando ensinou a orar, quando ensinou os discípulos e a nós também, ele disse, santificado seja o teu nome. Mas como? Se Deus já é santo, como vamos santificar o nome de Deus? Mas aí Jesus estava orando em nosso favor, dizendo, santificado seja o teu nome no teu servo, nos teus filhos, nos teus ungidos, nos teus pequeninos, nos teus filhos queridos. Então aí é que está a interpretação que Jesus falou.
santificado seja o teu nome. Então, santifique o nome de Deus na sua vida, no seu coração, na sua alma, no seu ser. Santifique o nome de Deus em você. Outra parte do versículo é desencarne do seu coração. É uma referência da motivação íntima. Quer dizer, leve uma vida pura, uma vida que seja santificada, uma vida em santidade, uma vida com Deus, glorificando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus, bendizendo o nome de Deus. Em tudo que você fizer, bendiga o nome de Deus, e o nome de Deus será exaltado na sua vida. Então, nunca viva uma vida dupla. Ainda neste versículo está dizendo, vocês de duplo ânimo. Duplo ânimo é viver uma vida dupla, uma parte, um pé na igreja, outro no mundo. Um dia em santidade, outro dia em pecado. Uma hora em santidade, outra hora em pecado. Então, viva uma vida pura, um ânimo puro com Deus, não duplo ânimo, não tenha duplo ânimo, seja firme com Deus, glorificando o nome do Senhor. Limpe do pecado, substitua seus desejos de pecar pelos desejos de experimentar a pureza de Deus. Então, meus irmãos, experimente a pureza de Deus, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, não deixe se levar por qualquer circunstância, não deixe se levar por circunstâncias que venham trazer prejuízos na sua vida espiritual. E nada se deixe influenciar, porque a influência do mundo, a influência do diabo, pode levar você ao inferno. Não faça isso, não. Jesus morreu por você e você não vai para o inferno, você vai para o céu com Jesus, sendo justificado, santificado e regenerado. Ainda no versículo 9, diz: fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Aqui o apóstolo está falando sobre aqueles que se alegram por uma hora numa mesa de bar, num baile ou em qualquer circunstância, porque mudem isto em tristeza, mudem isto em gritem e chorem, porque você, se arrependendo dos pecados, você vai ser perdoado de tudo que você fez e pode viver uma vida em santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, e você é um servo de Deus, uma serva de Deus, tem que andar em santidade para poder vencer as dificuldades. A santidade se adquire muitas vezes, se você pecou, se humilhe e você vai receber a bênção de Deus, pedindo perdão para Ele, e a santificação virá através do seu arrependimento, da sua vida de arrependimento, da sua vida de fé, de amor e de regeneração, de santificação e de regeneração, santificação e justificação. Então aí você vai ter as bênçãos de Deus, vai ser abençoado por Deus. Então santifique-se e reconheça o seu erro e deixe do erro. Se você está seguindo no caminho errado, diga não a tudo que venha te importunar, a tudo que venha lhe atrapalhar e tirar do caminho de Jesus. Mas diga, de hoje em diante eu quero servir a Jesus e vou deixar o caminho errado, vou me humilhar, vou me santificar, vou me orientar pelas palavras de Deus e vou ser fiel a Ele até a morte para receber a coroa da vida. Então, meus irmãos, humilhem-se, no versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Muitas vezes a falta de humildade leva você a não se chegar perto de Deus. Mas se você for humilde e dizer, eu sou um grande pecador,
eu hoje me humilho. Eu hoje quero viver para ti, Jesus. Eu quero ser servo teu. Que você, minha irmã, diga, quero ser uma serva tua. E Deus vai te perdoar. E você vai ser exaltado. Você vai ser abençoado. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 a 11 diz: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nossos Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue de Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, seja vitorioso. Não deixe Jesus de jeito nenhum, porque você hoje, depois que aceitou Jesus, você recebeu a redenção, você recebeu a regeneração, você recebeu a santificação, que é a graça, que muitas vezes você, mesmo que depois que aceita Jesus, se cair em pecado, você vai e pede perdão, e Deus lhe perdoa através da graça, de um arrependimento total, de uma condição que só o seu coração pode transformar o pecado, tirar o pecado do seu coração e receber a graça de Deus. Aí você vai ter a adoção de Deus, passar a ser filho de Deus, porque Jesus assim fez para que você seja feliz e abençoado. Vai ter a aceitação de Deus, vai ter paz com Deus e vida eterna. Portanto, seja feliz, viva uma vida em santidade e viva feliz até que venha o reino de Deus. Aliás, o reino de Deus já existe no nosso meio. Com a vida de Jesus, com a vinda de Jesus nesta terra, ele implantou, ou seja, plantou o reino de Deus nesta terra. E nós vivemos na igreja, nós vivemos neste mundo, mas ele orou ao Pai: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E nós somos livres do mal, porque o Jesus orou por nós e nós temos a vitória. Então, tenha paz com Deus e vida eterna, em nome de Jesus.